estamos aqui hoje, nesse instante, para mais uma gotinha de física, aprendendo sobre resistores. Ivan, em nossas casas tem resistores? Demais. Todo resistor é um elemento qualquer de circuito elétrico que tem a função de transformar, não esqueçam disso, a energia elétrica em energia térmica. Isso tem um nome bem legal na física chamado de efeito Joule, que é essa transformação da energia elétrica em energia térmica. Mas nas nossas casas existe isso demais. O ferro elétrico, o chuveiro, a chapinha, o grill, eles utilizam um elemento chamado de resistor, que possui uma resistência. Ivan, quantas vezes já não precisou trocar a resistência do chuveiro da minha casa? Exatamente. E esse resistor que tem uma resistência, que é essa característica de cada um deles, exatamente proporciona a transformação da energia elétrica em energia térmica, chamado de quê? Efeito Joule. Né? Então nós vamos imaginar, porque o símbolo de um resistor em um circuito elétrico é isso aqui. Ó. Parece uma graminha ali, é o símbolo de um resistor. As lâmpadas incandescentes que se usava muito antigamente é um clássico exemplo de um resistor. Para que passe corrente elétrica por essa resistência, né? Ou melhor, por esse resistor que tem uma resistência, como vimos na gotinha anterior, nós precisamos fazer surgir uma diferença de potencial, uma DDP. Quando essa DDP se estabelece, uma corrente elétrica vai percorrer esse resistor. Um cara chamado George Ohm, ele chega experimentalmente a uma expressão que relaciona essas grandezas, expressão essa que seria conhecida como a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm define que o produto entre a resistência e a corrente é a diferença de potencial. No sistema internacional de medidas, em homenagem a Ohm, a unidade de resistência é o Ohm, com essa letra grega, o ômega maiúsculo, que parece uma ferradurazinha. Então, essa expressão, turminha, que está aparecendo aqui para nós, é a famosa primeira lei de Ohm, e em qualquer questão de circuito elétrico que você vai resolver, com certeza você precisa aplicar. Só que nós vamos destrinchá-la, não é? Vamos destrinchá-la um pouco mais. Se nós quisermos, e o Enem já cobrou isso inúmeras vezes, se nós quisermos propor um gráfico da DDP em função da corrente, o que é que eu vou observar? Que a DDP, o U é o Y, A é o eixo das ordenadas, não é? E o I? O IVA é o X, é o eixo das abscissas. Então vejam, turminha, se nós não temos aqui uma função do primeiro grau. É uma função do primeiro grau, mas aqui não tem um termo B, que é o coeficiente linear. O coeficiente linear é zero. O coeficiente angular é a inclinação da minha reta, é a resistência. Se nós temos, então, uma função do primeiro grau, qual é a figura que representa essa função do primeiro grau? Já caiu em provas, Ivan? Já. Letra A, Rita. Letra B, Ruth. Letra C, rato. Letra D, reta. Exatamente, uma função do primeiro grau. Eu tinha um aluno que uma vez falou assim, eu marquei Rita, era o nome da minha mãe, mas não é reta. Então, olha aí, nós temos uma reta. E é interessante você ver que o coeficiente linear é de onde a reta parte, ou seja, do zero. O coeficiente angular, que é a inclinação dessa reta, que nós chamamos de tangente do ângulo, é o valor da resistência. Então, turma, não esqueçam disso. Um resistor que obedece à primeira lei de Ohm, ele obedece a essa equação, cuja figura no gráfico é uma reta.
uma reta, concorda? Tem inclinação constante. É mesmo, Ivan, durante todos os pontos dela, a tangente do ângulo é a mesma. Então, se a inclinação é constante, a resistência também será. Um resistor ômico, portanto, não esqueçam disso, é um resistor que, ao obedecer à primeira lei de Ohm, ele tem resistência constante. Oi, Ivan, e se a resistência variar? Aí, se você tiver uma situação, vamos apagar aqui, não é? Se você tiver uma situação de um resistor em que a resistência varia, a nível de ensino médio, você pode ficar bem tranquilo, tá? Nós não temos contas a serem feitas. Você precisa apenas compreender que um resistor, que é um resistor não ômico, quer dizer que ele não obedece à primeira lei de Ohm, ou seja, a sua resistência é variável. Nós aprendemos que nesse caso aqui, de um resistor que é ômico, qual é o segredo? A resistência é constante, exato. Como a resistência é a inclinação da reta, a tangente do ângulo nunca vai mudar. Exatamente. O meu gráfico de um resistor ômico é sempre uma reta. E como é que seria, então, Ivan, o gráfico de um resistor não ômico? A resistência varia. E a resistência quem é? Ela é a inclinação, olha aí. A inclinação mudou. Se você observar bem, nesse momento você tem um ângulozinho pequeno, aqui o ângulo já é maior, então essa inclinação vai mudando, a resistência vai mudando, porque é um resistor não ômico que não obedece àquela equação. E vai dar aquela formulazinha que a gente comentou de DDP é igual a R vezes I, claro, só vale para resistores ômicos, beleza? Ideia importantíssima acerca desse estudo de resistores. Só tem um detalhe interessante, que é o seguinte: quando nós temos um circuito numa casa, um aparelho eletrônico e tal, um resistor só, às vezes, não é suficiente para resolver a nossa vida. Então, às vezes, nós temos a necessidade de fazermos uma associação de resistores. Que legal, Ivan, muito legal isso, povo. E essa associação, ela pode ocorrer, primeiro, vamos pensar assim, em série. Como em série? Tipo desse jeito. Eu tenho 3 resistores aqui, que aqui estão colocados, R1, R2 e R3. Tudo bem? Cada resistor desse está submetido a uma DDP. Como não existe um outro caminho, a corrente elétrica que percorre o circuito vai ser a mesma para qualquer um dos 3 resistores, ok? Para resistores em série, turminha, a DDP total é a soma das DDPs parciais. Não esqueça disso, tá? Ivan, e em série, eu também não vou esquecer que a corrente total é a mesma que passa pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro. Não é verdade? Corrente é a mesma, ok? E aí eu substituo usando a famosa primeira lei de Ohm. O total é o R total, que a gente chama de R equivalente, vezes o I total. O 1 é R1 vezes I1. O 2 é R2 vezes I2. E o 3 é R3. E o 3 é R3 vezes I3. Como nós sabemos que as correntes são iguais, você falou aqui, exatamente, eu vou cortar. I total com o I1, com o I2. Com I3. Olha aí, cortei. E quando a gente fizer isso, então, para calcular a resistência total ou resistência equivalente de resistores em série, simplesmente, não é, Ivan? Simplesmente eu somo. Fica muito simples, não é verdade?
Turma, tem algumas discussões aqui que vale a pena a gente comentar. Primeiro, é uma dúvida muito comum o aluno achar assim: quando a corrente vem aqui, passa e essa lâmpada acende, a corrente que vem depois, ele tem essa sensação, ó, a corrente que vem aqui é menor do que a corrente que vem antes. E à medida que a corrente elétrica vai passando, ela vai diminuindo. Mas isso é uma contradição ao que acabamos de falar, já que as correntes elétricas são iguais. Turma, não confunda. Em resistores em série, a corrente elétrica apresenta o mesmo valor. Mas, Ivan, eu tenho a sensação de que a corrente diminui quando acende a lâmpada. Não é verdade. Para que você compare e entenda, vamos fazer uma analogia? Pense, lembre de uma roda d'água. Uma roda d'água? Vou soltar um videozinho aqui para você ver a imagem de uma roda d'água. Minha amiguinha, mais uma vez nós estamos aqui para falar de física na rua, física no dia a dia. E normalmente muitos alunos chegam para mim e perguntam assim: Ivan, quando a corrente elétrica ela passa por um resistor, por uma lâmpada, por exemplo, depois que essa corrente elétrica atravessa a lâmpada, a corrente diminui a sua intensidade? E quando a gente diz que não, que a corrente elétrica é sempre a mesma antes e depois de um resistor, de uma lâmpada, por exemplo, eles ficam sem entender. Mas por quê? Eu não entendo, a corrente elétrica passa, acende uma lâmpada e aí depois ela continua sendo a mesma coisa? Pois bem, turminha, hoje nós trouxemos aqui um modelo para fazermos uma analogia. E esta analogia vai permitir a você enxergar e compreender exatamente o que nós estamos querendo dizer. Nós trouxemos aqui para você uma roda d'água. E essa roda d'água vai exatamente representar o que nós havíamos comentado. Você tem ali a corrente de água que representa a corrente elétrica. E é como se essa roda d'água fosse o resistor. Então a corrente de água passa, realiza uma tarefa que é girar a roda d'água, e a quantidade de água que você tem lá embaixo é a mesma que você tinha lá em cima. Então, em relação à corrente elétrica, podemos dizer que é exatamente isso. A corrente elétrica, a corrente de água passa, realiza uma tarefa que é acender a lâmpada, e depois que ela atravessa a lâmpada, lá embaixo a quantidade é sempre a mesma. Isto é física no teu dia a dia. Viu aí o videozinho? Bem rapidinho, né? Então pense, quando a corrente elétrica vem, ela tem o mesmo papel da água que passa pela roda. A corrente transfere energia para a lâmpada, por exemplo, realiza trabalho. A lâmpada usa essa energia da corrente elétrica, dos portadores de cargas em movimento, acende, ok? Mas a quantidade de portadores de cargas que eu tenho depois é o mesmo tanto que eu tenho antes, ou seja, a corrente elétrica não reduz. É o exemplo lá da roda d'água. A quantidade de água que eu tenho antes da roda é a mesma quantidade depois. A água desce, transfere a energia para a roda, ela gira, energia mecânica, energia cinética de translação, e depois a água vai embora. Mas a quantidade de água que eu tinha antes era a mesma que eu tinha depois. Perceberam? Então a quantidade de água, de elétrons e portadores de cargas antes é o mesmo depois. Verdade. Como exemplo disso aqui, meus queridos, nós temos o que acontece com um pisca-pisca de uma árvore de Natal. São exemplos de resistores em série. Mas eles são tão interessantes que, de repente, se queimar essa lâmpadazinha daqui, nós vamos, eita, bloqueou o circuito. E aí, essa lâmpada daqui não acende mais. Mas ela não acende não é porque ela está queimada, é porque interrompeu o circuito. Percebe, então, que fazer um circuito de uma casa em série não dá certo? Queima a lâmpada da sala, não acende mais a do quarto, meu Deus, não acende mais a da cozinha, pois é. E aí? E aí, então, que o segredo é nós fazermos uma outra forma de associação, que é o que nós chamamos de paralelo. Associação em paralelo. Então seria como? Se você pensa, queridos, que a associação em série são as casas de uma rua, em paralelo são os apartamentos de um prédio. Olha que legal. Bem interessante, né? E aí aquela velha história da água que passa pelo cano. Se aqui vem uma corrente total, ao chegar nesse ponto que a gente chama de nó, ela se divide.
uma parte sobe, aí uma parte vem para cá e outra parte desce. Quando chegar novamente nesse nó, ela se junta e volta a ter a corrente total. Perceberam? Interessante, né? Associação em paralelo. Então, se queimar essa lâmpada daqui, não tem problema, ó. Não tem problema. Porque aqui é de baixo e é de baixo, a corrente elétrica vai estar passando ainda sem problema nenhum. Não é verdade? Bom, detalhe importante que vale a pena chamarmos a atenção é que se eu chamo esse ponto de A, ó, subindo e descendo, tudo é o mesmo ponto, A. Porque não tem nada atrapalhando o caminho, exatamente. Do outro lado, Ivan, posso fazer a mesma coisa e chamar de B. De tal maneira, queridos, que a BDP total do circuito é AB, que é a diferença de potencial entre os extremos e que é a mesma do primeiro, do segundo e do terceiro resistor. Não esqueçam, resistores em paralelo eles apresentam a mesma DDP. Ivan, em série eles têm a mesma corrente. Em paralelo eles têm a mesma DDP, não é? Bom, e aí? E aí que eu vou pegar o seguinte, ó. A corrente total, então, ela vai ser somada, não é? Então, a corrente total vai ser I1 mais I2 mais I3. Concordam? Só que como nós sabemos da primeira lei de Ohm, U sobre R é igual ao I. Concordam? Beleza? Então, Ivan, como é que vai ficar? O total, o I total, vai ser o U total sobre o R total, que é o R equivalente. E o I1 é o 1 sobre R1. E o 2, o 2 vai ser, I2 vai ser o 2 sobre R2. E o 3 sobre R3. Como as VDPs são iguais, não foi isso que nós vimos, para elementos em paralelo, aí você vai poder cortar exatamente, não é? Precisa eu aprender a fazer isso, Ivan? Basta pegar o resultado final. Você escolhe. Se você tiver a cabeça boa, vale a pena aprender. Não, Ivan, eu só quero o resultado final. E aí o resultado final, então, turma, nós podemos chegar à conclusão que a associação de resistores em paralelo nos diz que o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos de todos os resistores. Olha aí, a associação em paralelo, né? Curiosamente, turma, se nós tivermos apenas 2 resistores, a nossa vida vai ser mais facilitada, né? Soma de frações, eu posso simplesmente dizer que a resistência equivalente é o produto pela soma. Fica até mais fácil de se trabalhar, correto? Beleza? Produto pela soma, soma dos inversos. Oi, Ivan, e se eu tiver uma situação ainda com vários resistores iguais, ó, R, tudo igual, a resistência equivalente vai ser R sobre N. N é o número de resistores, só que um detalhe, isso aqui só vale se os resistores forem iguais, beleza? Aqui para uma situação ampla, para 2 resistores você faz produto pela soma, dá para fazer de cabeça com um pouquinho de treino, e quando forem iguais, você divide o valor da resistência pelo número de resistores, beleza? Essa abordagem um pouco mais longa, mas necessária, é a nossa gotinha de física sobre resistores.